mas é uma alegria estar aqui e poder rever os irmãos. E como já está proposto, a gente vai fazer uma exposição do Salmo 125. Mas antes que você abra na Escritura Sagrada para nós considerarmos a mensagem desse Salmo e o que ele tem para nos ensinar nessa manhã, eu queria rapidamente lembrar de como esse salmo está localizado no saltério. É importante fazer esse exercício primeiro, para depois entendermos a mensagem do próprio salmo. O Salmo 125 faz parte de um conjunto de salmos no saltério, que é chamado de salmos de peregrinação, ou salmos de romagem. Eu sei que a gente fica meio desconfortável com a palavra romagem, mas a palavra romagem significa apenas peregrinar ou caminhar na direção de um lugar religioso. Você há de se lembrar que no Velho Testamento, Moisés havia ordenado ao povo judeu que pelo menos uma vez por ano eles peregrinassem para Jerusalém, para adorar a Deus ali e oferecer também sacrifícios. Então o povo, uma vez por ano, pelo menos, se reunia, faziam caravanas, se alojavam em tendas durante um trajeto de toda a Palestina e até mesmo fora dela, para irem até Jerusalém. Levavam os filhos, a família reunida, e eles faziam essa peregrinação para adorar a Deus em Jerusalém. Curiosamente, eles cantavam durante essa peregrinação. Cantavam salmos, especialmente os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, que são 15. Vão do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Então está aqui uma boa dica para você ler esses salmos. Em geral, nas nossas versões da Bíblia, tem essa expressão, salmo de peregrinação, logo no início de cada um deles, ou salmo dos degraus, é um outro nome possível também. E, portanto, esses salmos eram usados pelo povo para eles poderem adorar a Deus nessa trajetória. Você vai ver que há muitos temas interessantíssimos nesse conjunto de salmos. Eu vou dar para você aqui, rapidamente, uma lista que fala dessas circunstâncias, dos sentimentos que o povo de Deus experimentava na sua trajetória sobre a terra. Como, por exemplo, angústia, esperança, confiança, tristeza, adversidade, queda no pecado e confissão de pecado, e também encorajamento. A gente estava aqui, eu cheguei um pouquinho mais pertinho do final da EBD, e o tema de hoje foi sobre libertar-se da soberba. Tem um salmo de peregrinação que fala sobre isso, o Salmo 131, que fala sobre se libertar da soberba também. Portanto, esses salmos falam de temas que fazem parte da vida de cada um de nós. É fácil perceber como esses salmos tratam de quase tudo que nós experimentamos na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. De uma certa maneira, o paralelo aqui é que nós estamos exatamente na mesma situação que aquele povo estava. Estamos agora peregrinando sobre a terra na direção do reino celestial. Estamos na expectativa de que aquilo que nós cremos à luz do Evangelho se concretize. E nesse intervalo de tempo, muitas dessas coisas que os salmos tratam são a nossa experiência também. Portanto, irmãos, esses salmos, eles funcionam como uma espécie de bússola. Eu queria que você guardasse isso. Eles dão para nós uma série de instruções durante a nossa jornada. Eles também ajudam a lembrar a nós que nós somos peregrinos sobre a terra. Nossa pátria não está aqui, nosso lar não é esse, embora tenha muita gente por aí que prefira pensar assim, nós entendemos que estamos aqui de passagem. Logo, logo estaremos nas mansões celestiais, preparadas para aqueles que amam o Senhor. Uma terceira coisa que ele nos lembra é que esses salmos mostram como é que Deus trata conosco durante esse período. Como é que Deus se relaciona com o seu povo durante esse período. E aqui palavras como encorajamento, palavras como ânimo, fortalecer a nossa fé em Cristo, faz parte do conjunto de mensagem dos salmos. Mas a mensagem central de todos eles é apenas uma. Devemos buscar a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. A gente que tem a falsa ideia de que já sabemos o que fazer, em geral,
nós não sabemos. E esses salmos nos ajudam a lembrar que a gente deve buscar a Deus em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Então vamos começar lendo o Salmo 125. Abra lá, se você ainda não o fez, e acompanha comigo a leitura dessa passagem. É dito assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor segundo ou juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura do texto, que a gente vai agora considerar juntos nessa manhã. Esse salmo tem uma expressão que eu e você conhecemos, é muito conhecida, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Isso me lembra uma música da década de 80, de um CD chamado Autoridade e Poder. Falou CD, já revelou a idade, não é isso? Hoje não tem mais CD, não é isso, irmão? Então, CD da década de 80, chamado Autoridade e Poder. Eu não vou cantar para vocês, depois não me chamarem para eu cantar aqui, eu não vou cantar, tá bom? Mas a letra da canção é essa, né? Assim como o Senhor está, os montes em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo. Uma mensagem que a gente guarda no coração, muita gente sabe esse versículo de cor e salteado, e ele é muito precioso para muitos de nós. O que eu vou tentar fazer é ajudar você a entender o que isso significa para a nossa própria vida. Amados, esse salmo, nós não sabemos quem foi o autor dele, tá? Os salmos de romagem, os salmos de peregrinação, 15 salmos, 10 deles a gente não tem autoria. 5 deles, 4 foram escritos por Davi e 1 por Salomão. O Salmo 127 foi de Salomão e 4 de Davi, e 10 a gente não sabe a autoria, entre os quais se inclui esse salmo. Nós não sabemos quem é o autor dele. E não sabemos também em que circunstâncias ele foi escrito. Qual foi o contexto em que ele foi escrito. Há algumas pistas que ele nos dá no próprio salmo que nos ajuda a entender um pouco o contexto onde ele foi escrito. Veja o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá. Essa expressão, que você entende bem, significa o poder na mão dos ímpios, não vai permanecer para sempre, é o que ele está dizendo. Aqui a gente pode extrair alguma informação para nos fazer entender o contexto onde ele está sendo escrito, esse salmo. Há 3 explicações possíveis. Eu vou defender a tese que a primeira explicação talvez seja a mais adequada, mas vou dar para você as 3. A primeira delas é que ele pode estar vivendo um contexto onde o povo de Deus, o povo de Israel, está sendo oprimido por nações inimigas. Você há de se lembrar que o livro de Reis, de Crônicas, fala de muitos momentos na história do povo de Deus, em Israel, em que eles estão sendo oprimidos pelos seus inimigos. Os filisteus, os amonitas, os moabitas, os midianitas, muitas vezes fizeram isso. Então esse salmo pode ter sido escrito nesse contexto. O povo está sendo oprimido. E diante dessa adversidade, como é que o povo de Deus deve reagir? Como é que eles devem responder a essa circunstância? Uma outra possibilidade é que isso tenha acontecido no contexto em que um rei de Israel, um rei do próprio povo, havia se tornado ímpio. E esse rei, que agora não teme mais ao Senhor, se volta contra o seu próprio povo. Eu não preciso lembrar para você que o Velho Testamento está cheio de exemplos disso. Eu recentemente lembrei à minha igreja que, por exemplo, o rei Roboão governou Judá com truculência. O rei Acais queimou seus próprios filhos
perseguiu o próprio povo e cerrou ao meio o profeta Isaías. Imagina você viver sob a égide, o cetro de um rei desse tipo. Não há dúvida de que isso gerava um desconforto enorme para a nação, para o povo de Deus. Uma terceira possibilidade é que existiam bolsões de resistência. Embora o rei não fosse ímpio, embora não houvesse um governo opressor, ainda haviam regiões da nação de Israel que estavam em conflito com seus inimigos. Usando um paralelo aqui com todo cuidado, é o que está acontecendo em Gaza agora. Há lá um bolsão de resistência, há uma briga, e você há de concordar comigo que essa circunstância gerava um clima dificílimo para quem estava vivendo aquela situação. Então, esse salmo, especialmente, foi escrito no contexto em que o povo de Deus estava sendo levado a enfrentar adversidades agudas. Qual era a resposta possível? Ouvir a mensagem do Salmo 125 ou desanimar, desistir, ceder e aliar-se com os ímpios, vivendo como esses povos que estavam oprimindo o povo de Deus. Naquele contexto haviam dois grandes desafios para o povo de Deus. O primeiro era a idolatria. O povo de Deus podia se curvar diante dos deuses pagãos dessas nações. A segunda dificuldade era a imoralidade, a devassidão, a prostituição. Lembra que o comportamento desses povos era muito característico nessa direção. E o povo de Deus podia reagir cedendo, vivendo como aquela gente vivia. Como você viu já acontecer muitas vezes no Velho Testamento. Olha, como é que gente que teme a Deus se comporta diante da adversidade? Como é que o povo de Deus, que caminha em direção a Jerusalém celestial, deve se comportar quando atravessa um período difícil, uma noite escura, um desafio que mexe com as nossas estruturas? Como é que a gente deve reagir diante dessas adversidades que podem bater a nossa porta? O salmista, portanto, está escrevendo esse salmo inspirado pelo Senhor para nos ajudar nesse enfrentamento. Exatamente como acontecera no seu tempo, diante das dificuldades que ele enfrentava e diante da história que ele estava vivendo. Eu quero mostrar para você que há 3 atitudes que ele quer que nós tenhamos. A primeira é: lembre-se das promessas de Deus diante das adversidades. Segundo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor diante das adversidades. Terceiro, vigie. Vigie para que você não seja tentado a abandonar o Senhor, como tanta gente fez naquele período e fez ao longo da história da igreja. Então a primeira coisa que ele faz é ajudar a gente a compreender que, diante da adversidade, nossa mente e o nosso coração devem estar embebidos, encharcados das promessas que Deus nos faz. Note que ele começa o texto dizendo assim: os que confiam no Senhor. Não é uma recomendação dirigida para todo mundo. É dirigida apenas para aqueles que são descritos no texto como aqueles que confiam no Senhor. Um pouco mais à frente, no verso 3, ele fala que esse pessoal é justo. Mais à frente, no verso 4, ele diz que eles são bons e retos de coração. Aqui eu preciso chamar a atenção para esse aspecto, irmão. Essa palavra dele é dirigida ao verdadeiro israelita, aquele que teme e ama o Senhor. Não é para qualquer um, mas é para crente verdadeiro. Você vai ver comigo depois que muita gente se desviou no caminho. Aqui ele está se dirigindo àqueles que são descritos primeiro como gente que tem fé verdadeira. Há uma combinação de 2 ideias aqui. Gente que confia em Deus verdadeiramente. E porque confia em Deus verdadeiramente, vive
vive como alguém que é bom e reto de coração. Ser bom e reto de coração resulta da fé verdadeira que eles têm no Senhor. No passado, os puritanos usavam uma expressão que eu queria compartilhar com você. Ele diz que todas as ovelhas verdadeiras têm duas marcas. Uma marca na orelha e uma marca no pé. Eles estavam lembrando daquele texto que Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, marca na orelha. Eu as conheço e elas me seguem, marca no pé. Então ele está se dirigindo para quem tem a marca na orelha e a marca no pé. Não é para todo mundo. E o que significa esse confiar no Senhor aqui? Toda vez que você ler isso na Escritura Sagrada, guarde que essa expressão não é uma compreensão vaga de quem Deus é, não é uma compreensão míope da grandeza dele. Acima de tudo mais, quem confia no Senhor pode ser descrito à luz da Escritura Sagrada como alguém que leva a sério a palavra de Deus. Vou descrever melhor. É alguém que tem interesse em firmar-se nessa palavra, viver por essa palavra, colocar a sua vida na palavra e dirigir suas atitudes com base nela. Por quê? Porque a palavra é de Deus. O Deus que é Criador, Senhor, Todo-Poderoso e fiel às suas promessas. Portanto, ele está dizendo assim, para essa gente, para esses que sabem e confiam no Senhor, esses que recebem e depositam a sua esperança plenamente na palavra de Deus, eu tenho 3 promessas para descrever e para garantir a eles como é que eles devem reagir às suas adversidades. A primeira é a promessa de firmeza. Verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Aqui está a primeira promessa. E ele está usando a geografia de Jerusalém. A gente não pode visitar Jerusalém agora por motivos óbvios, né? Mas no dia que você puder ir lá, você saberá que Jerusalém é uma planície no alto de uma montanha. Essa montanha é o Monte Sião. Ele não é um monte muito imponente, como o Everest, como o Himalaia. Mas a ideia que ele está nos dando é o seguinte: olha, quem confia no Senhor tem essa firmeza. Quem confia no Senhor é como um monte firme e estável. A confiança dele em Deus dá a ele condições de não se abalar e permanecer firme para sempre. Amados, é importante a gente guardar isso aqui. Significa que tal pessoa não será livre das adversidades. Preste atenção nisso. Tal pessoa vai atravessar problemas, aflições, vai atravessar dificuldades. E é bom lembrar isso, porque há uma teologia equivocada entre nós que está dizendo o contrário, que cristão não pega Covid, por exemplo. E eu lamento dizer, irmãos, isso não é verdade. Cristãos enfrentam problemas. Problemas agudos, difíceis, complicados, desafiadores. O que está dizendo é o seguinte: diante dessas circunstâncias, ele não se abalará para sempre. Olha, ele é como um monte firme. Significa que ele atravessará tais circunstâncias sem nunca ser destruídos por elas. Aquilo não vai afastá-lo de Deus. Aquilo não vai torná-lo alvo de uma inimizade para com o Senhor. O que a gente tem aqui é a doutrina de que os que confiam no Senhor serão guardados para sempre. Não serão destruídos, não vão cair da graça. Nunca e nem jamais perderão o seu relacionamento com Deus. Jamais serão cortados da aliança com o Senhor.
eles são como uma montanha firme que atravessa tempestades, vendavais, dias difíceis, permanecem firmes pela fé, não uma fé neles mesmos, mas uma fé na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, que garante que eles jamais serão destruídos plenamente. Deus sustenta o seu povo com firmeza. Segunda promessa que ele nos faz, ele fala também que Deus protege. Veja o verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mais uma vez a ideia vem da geografia de Jerusalém. A gente sabe também que Jerusalém estava cercada por uma cadeia de montanhas. Além do Monte Sião, haviam outras montanhas que cercavam a cidade. Ele está dizendo assim, eu olho para aquelas montanhas que cercam Jerusalém e me lembro, compreendo uma promessa da relação que Deus tem com o seu povo. Ele protege o seu povo. Da mesma maneira que aquelas montanhas ao redor de Jerusalém impedem o acesso dos inimigos, são uma barreira natural ao acesso dos inimigos a Jerusalém. Deus, da mesma forma, está em derredor do seu povo. Desde quando? Desde agora. E até quando? Para sempre. Amado, não há um dia na sua vida e na minha em que ele não esteja cercando a gente. Ainda bem, né, irmão? Se falhar um dia, a gente é presa fácil. Em derredor de nós está o Senhor protegendo o seu povo. Ele nos cerca, nos protege por todos os lados. Não há brecha para o inimigo passar. Isso é muito bom, né, irmãos? É muito bom saber disso. Segunda coisa, ele faz isso por toda a eternidade. Mais uma vez, não quer dizer que Deus vai evitar que nós atravessemos opressão, desemprego, doença, dificuldade financeira, acidentes e perdas na vida. Mas significa que ele vai nos proteger, nos cercar, para que jamais nos afastemos dele, para que jamais permaneçamos infiéis a ele. Há de nos proteger dos ataques do diabo, do mundo, da carne. A sua aliança e a sua fidelidade para com o seu povo são irrevogáveis, são imutáveis. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas há uma terceira promessa que ele nos dá. Ele fala no verso 3 que tem uma outra garantia que nós podemos ter diante da adversidade. Veja lá. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Que coisa maravilhosa essa parte aqui. Você precisa entender isso aqui, porque ela é uma garantia ainda maior, se eu posso dizer assim, do que ele havia dito até então. O que ele está dizendo é o seguinte, que seja qual for, desculpe, irmãos, a minha entusiasmo aqui, seja qual for a opressão que você viva, da nação estrangeira, do rei ímpio, de bolsões de resistência, Deus não deixará essa situação perdurar por muito tempo. O cetro está na mão dos ímpios, mas quem governa é o próprio Deus. Lembre de uma coisa, se isso não acontecesse, se Deus não reduzisse esse tempo, o salmista está dizendo assim, se ela permanecesse muito tempo, o justo estenderia a mão à iniquidade. Você sabe do que eu estou falando aqui. O Novo Testamento diz para nós isso também de uma outra maneira. A ideia é de que se o sofrimento, se a aflição demora muito, o justo pode desanimar e se corromper. Nós já conhecemos muita gente, lamentavelmente, que era membro da igreja, que diante de muita aflição e sofrimento, abandonaram a fé, se voltaram contra Deus.
não estão mais sentados nos bancos de igrejas ouvindo o sermão da palavra do Senhor, porque desanimaram, desistiram, deixaram de confiar. Os que confiam no Senhor têm uma garantia aqui, de que Ele não permanecerá, não permitirá que o cetro dos ímpios permaneça além do necessário. Lembra de uma passagem no livro de Mateus, capítulo 24, sermão apocalíptico do Senhor Jesus Cristo. Ele fala de um período de profunda tribulação. E ele diz assim: se esses dias de tribulação não fossem encurtados, até mesmo os eleitos desistiriam. Você entende o que eu estou falando? Quando a pressão da aflição, da adversidade é muito demorada, ela pode ser um canal que nos leve a abandonar o Senhor. O salmista está dizendo assim: isso não vai acontecer nunca. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O Salmo está dizendo o seguinte, irmãos, para traduzir aqui numa linguagem ainda mais informal. Segura mais um pouco, irmão. Segura. Deus sabe o tempo necessário para manter você sob o fogo intenso dessa aflição. Ele sabe. Amado, segura mais um tempo, porque logo, alguns poucos verões, alguns poucos invernos, Ele resolverá o problema. Deus sabe o que está fazendo. E no tempo dele, removerá o poder que essa adversidade tem sobre a sua vida. Mas enquanto esse dia não chega, aguarde e confia. E não se corrompa. Não se corrompa. São essas três promessas: firmeza, proteção e livramento, que a gente deve lembrar a nós mesmos quando estamos atravessando aflições e dificuldades e adversidades em nossa própria vida. Não se desespere. Faça uso dessas promessas na sua própria vida. Eu recentemente terminei de ler, mais uma vez, o livro O Peregrino. Se você não tem uma boa indicação de leitura, leia esse livro. É um excelente material. Uma alegoria criada por John Bunyan, que é muito conhecida, uma das literaturas mais conhecidas sobre a perspectiva cristã. E no capítulo 15, acontece um episódio que eu queria ilustrar o que eu estou tentando mostrar para você aqui essa manhã. O tema do capítulo é Aprisionados pelo Gigante Desespero. A cristão e esperançoso, nessa altura do livro, tomam a decisão errada de pegar um atalho, que acabou levando eles ao castelo da dúvida. E o dono desse castelo era o gigante desespero. O gigante encontrou então cristão e esperançoso dormindo na terra dele. Eles foram presos, tomaram surras, a palavra que ele usa é tomaram sovas, e foram ameaçados pelo gigante, que dizia para eles o seguinte: é improvável que vocês saiam vivos das minhas mãos. A única saída para vocês é dar cabo da própria vida com faca, corda ou veneno. E eles viveram essa situação dramática. John Bunyan resolve o problema um pouco mais à frente, no final do capítulo. Por volta da meia-noite de sábado, eles começaram a orar e continuaram em oração até quase o raiar do dia. Pouco antes do dia raiar, o bom cristão, meio espantoso, rompeu num palavrório entusiasmado. Como eu sou idiota! Como eu sou idiota! Ficar nesse calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade. Eu trago no peito uma chave. A chave é chamada promessa. E eu estou convencido
que ela abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. Que boa notícia, meu irmão, disse o esperançoso. Pois então, disse o esperançoso para cristão, tire essa chave do peito e experimente abrindo as portas. As portas se abriram, os dois alcançaram novamente a estrada do rei, seguiram em segurança, pois já estavam fora da jurisdição do gigante desespero. Que Deus o ajude a fazer uso dessa chave na sua peregrinação sobre a terra. Há uma segunda coisa que ele faz. Ele diz que uma segunda atitude importante é que a gente deve orar diante das adversidades. Mas ele ensina a gente a fazer uma oração específica. Veja o verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Olha, aqui, a oração dele é muito breve. Ele pede assim, Senhor, faze o bem ao teu povo. Faze o bem ao teu povo que está debaixo de adversidade. Irmãos, é importante a gente entender o que significa esse fazer o bem aqui, tá? Porque a gente, em geral, lê esses textos dando a eles uma interpretação que não é aquela que a Bíblia quer que nós tenhamos. Fazer o bem aqui não significa ter uma vida fácil, não significa ser afastado de qualquer sofrimento e adversidade. Fazer o bem aqui significa ter a fé firme, ser protegido da queda e do afastamento de Deus. A gente lê esse texto como a gente lê Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Aí a gente conclui assim, o bem ali significa então conforto, saúde, prosperidade, segurança e bem-estar. Que coisa maravilhosa! Deus então está encarregado de fazer com que todas as circunstâncias promovam o meu bem, que eu me sinta bem, que eu seja próspero, que eu viva uma vida repleta de coisas agradáveis e gostosas. Você vive assim, irmão? Nem você, nem um cristão. Porque o bem ali não tem nada a ver com isso. O bem nesse texto e o bem de Romanos 8 não tem nada a ver com isso. O bem de Romanos 8 tem a ver com o verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. Significa dizer então, que tanto em Romanos como no Salmo 125, trata-se do bem espiritual. Deus vai usar a adversidade e tudo mais, para que eu e você sejamos mais semelhantes a Cristo. Para que eu e você permaneçamos firmes com Ele. Para que a gente continue confiando nas suas promessas. Para que a gente continue servindo a Ele, mesmo quando tudo dá errado. Ele vai trazer momentos de desconforto. Ele vai nos ensinar a andar pela fé e não pelas circunstâncias, baseado nas promessas e não naquilo que enxergamos. Portanto, em tempo de adversidade, aprenda a orar. Senhor, faze o bem pelo teu povo. Faze o bem. Faz isso tudo ser instrumento em tuas mãos para que nós possamos avançar numa confiança maior e mais robusta em quem tu és. A última coisa que ele faz é que ele também adverte a gente a vigiar em tempos de adversidade. Veja o verso 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Deixa eu aproveitar para lembrar uma coisa que é muito importante aqui. Ele termina com essa advertência final. Ele está dizendo o seguinte: muita gente vai se desviar para sendas tortuosas. Quem é essa gente? São aqueles que eram povo de Deus, mas quando enfrentaram o cetro do ímpio, debaixo do
poder da adversidade, desviaram-se do Senhor. Caíram diante da pressão do ambiente de trabalho, da escola, da universidade, da família. Gente que se deixou dominar e intimidar. Foram fracos e se desviaram, não ficaram firmes como o monte de Sião. Não entenderam a proteção de Deus, não se debruçaram sobre as promessas. Preferiram deliberadamente dar as costas para o Senhor. Deixa eu contar para você uma historinha bem simples. Um menino recebeu 2 moedas do seu pai e o pai dele disse assim para ele: olha, uma moeda você dá de oferta para o Senhor e a outra moeda você compra um sorvete para você. Ele saiu feliz da vida com as 2 moedas, correndo em direção à sorveteria, tomou um tombo. Uma das moedas caiu da mão dele, rolou e caiu no ralo. Aí ele pensou com ele assim: já vai a moeda do Senhor. Você entendeu? É sempre a moeda do Senhor que vai embora primeiro. Diante do tombo, a gente diz assim: não, aí não dá mais para ficar com o Senhor. A moeda que pertencia a ele foi para o ralo. E aquela que eu tenho pertence a mim. O Spurgeon disse uma vez uma coisa surpreendente. Ele falou assim: olha, a verdadeira conversão dá segurança, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. A verdadeira conversão dá segurança, mas não se engane. Ela não dá para você o direito de você parar de vigiar o seu próprio coração. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Há uma constatação triste aqui nessa passagem. Muita gente na história da igreja fez esse caminho tortuoso. Debaixo de adversidade, perseguição e provação, abandonaram a fé, não entenderam o propósito de Deus. Desanimaram, voltaram atrás. O que vai acontecer com essa gente? O que o salmista diz que vai acontecer com essa gente? Veja o verso 5. Levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Eles serão julgados exatamente como aqueles homens ímpios que estavam oprimindo o povo de Deus. Olha, Deus vai tratá-los com o mesmo rigor e com o mesmo juízo. Essa é uma advertência muito séria para a gente. Amado, fica esperto. Fica esperto. Diante de adversidades, que você não seja corrompido pela tentação de desanimar, abandonar a Deus, negar ou esfriar a sua fé, voltar as costas para o Senhor e buscar atalhos na sua caminhada. Não se engane. Caminhos tortuosos sempre levarão ao juízo divino juntamente com os malfeitores. Eles não ficarão impunes. E não ficará impune nem eu nem você se caminharmos na mesma direção. Que Deus nos faça perceber que junto com a promessa, junto com a oração, o salmista também nos dá uma importante advertência sobre a nossa própria caminhada e jornada em direção a Jerusalém Celestial. Eu vou terminar fazendo 4 aplicações disso para a nossa vida. Primeira aplicação que eu faço: o povo de Deus do tempo presente também enfrenta muitas adversidades. Eu não precisava lembrar isso a você, mas quero lembrar. Israel, no tempo do salmista, estava enfrentando o domínio pagão. Depois os cristãos, durante o Império Romano, enfrentaram problemas agudos, mas cristãos do tempo atual também enfrentam regimes totalitários na China, regimes islâmicos no Oriente Médio, mas mesmo no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na mídia, nas redes sociais. Olha, a sociedade que nós vivemos vem optando conscientemente de expulsar os cristãos da esfera pública e querem amordaçar a nossa fé e obrigar cristãos a adotarem uma visão falsa sobre família, sobre criação de filhos, sobre aborto, sobre sexualidade, e a lista é interminável. A igreja
sempre viveu e sempre viverá debaixo de adversidade. Neste mundo a gente vai enfrentar adversidade por tudo que é tipo de lado. Se você ainda não compreendeu que a gente não vive num parque de diversões, mas num campo de batalha, você ainda não compreendeu a fé cristã. Irmãos, o cristianismo não é uma religião que tem como principal objetivo beneficiar a gente aqui nesse mundo com tranquilidade e segurança. Não foi esse o chamado que Cristo nos fez. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não escondeu de nós que no mundo nós teríamos aflições. Lembre-se, nenhuma delas é demorada demais, e todas elas duram o tempo estabelecido pelo próprio Deus para promover o nosso bem, a nossa maturidade, a nossa maior semelhança com Cristo. Como disse Spurgeon também, nossos sofrimentos são a oficina de Deus. Boa essa, né? É lá que ele pega os instrumentos para poder lapidar em nós, em nosso caráter, semelhança com o Senhor Jesus. Você não vai aprender determinadas lições na sua vida sem uma boa quantidade de adversidade e sofrimento. Então, agradeça a Deus por isso. Lembre que isso faz parte do chamado da igreja. E nós não podemos ignorar isso à luz da exposição desse texto. Segunda aplicação. Diante de qualquer e toda adversidade, Deus firma, livra e protege o seu povo também no tempo presente, irmãos. Olha, se eu pudesse dizer para você, sai daqui essa manhã com essa certeza. Deus, como a cadeia de montes que está em volta de Jerusalém, continua protegendo, sustentando, fortalecendo, firmando o seu povo. Olha, Deus não impedirá que essas adversidades venham à nossa vida, mas Ele vai nos sustentar, vai nos cercar, vai nos proteger, vai nos livrar que nós não sejamos levados a cair diante dessas provações e tentações. Isso que a gente chama em teologia da perseverança final dos santos. A Confissão de Fé Batista de 1689 define assim essa doutrina. Os que Deus aceitou no amado em Cristo, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ainda que muitos tormentos e dilúvios se levantem, se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Eles serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos de seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa, portanto, é uma segunda aplicação que a gente tem que fazer desse texto. Se você está em Cristo, essa verdade é aplicável à sua vida na sua inteireza. Terceira coisa que eu aplico. Deus haverá de levar a juízo aqueles que oprimem o seu povo. Haverá um dia, irmãos, que Deus dará um basta a toda a opressão que o povo de Deus sofre por carregar sobre si o nome de Cristo. Lembre que a alegria dos ímpios vai durar tão pouco quanto o sofrimento dos justos. Que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós.
Olha, nós às vezes queremos que tudo se resolva aqui, agora, rápido. Rápido. Senhor, por que o Senhor não resolve logo? Por que o Senhor não acaba logo com isso? Calma, calma. Deus tem o seu dia determinado e o juiz já está definido também. O Senhor Jesus Cristo. Tudo se resolverá em breve. Naquele dia, completa justiça será feita. E nós veremos, irmãos, que valeu a pena permanecer firme servindo ao Senhor. Ficará claro para todo mundo a diferença entre quem teme a Deus e quem virou as costas para Ele. Vamos olhar para esse futuro e não para os confortos provisórios do tempo presente, para que a nossa confiança seja renovada nas promessas dEle. Para que a nossa vida permaneça firmada em Sua palavra e em Cristo. Essa é uma terceira aplicação que eu faço desse texto para mim e para a sua vida. E a última é, oremos como salmista. Faze bem, Senhor, ao teu povo. Que haja paz sobre o povo de Deus. E aqui que Ele nos leve a agir como Monte Sião, que não se abala, que nós sejamos o povo que confia nas suas promessas. A gente sabe que as adversidades e as tentações vão durar pelo tempo que Ele determinar. Sabe que Deus conhece o nosso limite e sempre há de nos dar o escape para que permaneçamos firmes para todo sempre, até aquele dia em que entraremos na nossa pátria celestial. Amados, louvemos a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele aguentou firme, sem desistir. Tomou sobre si os nossos pecados e bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, em nosso lugar, a fim de que fôssemos salvos, perdoados, e fizéssemos parte do seu povo. Olhando para Ele, supliquemos a Deus que Ele nos guarde em seu amor. E se nós falharmos, que Ele tenha compaixão de nós e nos levante para continuarmos caminhando em direção ao reino celestial. Que Deus nos abençoe e que nós possamos agora suplicar a Ele em prol do que nós consideramos nesse salmo. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Busque a Ele de maneira silenciosa primeiro, e depois eu quero orar juntamente com a igreja, encerrando a exposição dessa manhã. Pai Santo, Pai de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, sonda os nossos corações. Eu não sei em que situação cada um de nós se encontra nesse momento em sua própria vida. Minha súplica é que a Tua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, anime aqueles que estão cansados e fatigados das batalhas que têm enfrentado. Faz eles entenderem as Tuas promessas, Senhor. Faz eles entenderem que não permanecerá para sempre essa adversidade. Se há entre nós pessoas que estão sendo tentadas a se desviar, a ir para sendas tortuosas, chama-os pelo Evangelho, chama-os pela Tua graça. Tem compaixão daqueles que talvez já tenham até caído, fazendo-os perceber que há perdão, a graça, a restauração no sangue do Teu Filho Jesus. E aqueles que estão em pé, que eles atentem bem para não cair também, Senhor. Nos dá vigilância sobre o nosso próprio coração. Enche-nos de encorajamento para continuarmos firmes como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
sabedores que somos de que Tu estás nos protegendo. Queremos que Tu faças o bem em nossa própria vida, usando toda e qualquer adversidade para nos tornar mais maduros, mais parecidos com Teu Filho Jesus. Senhor, nós aguardamos pacientemente a volta do Teu Filho, que há de inaugurar um reino de paz e de justiça eterna. É a nossa súplica que paz esteja sobre o coração do Teu povo, e essa mensagem do Salmo 125 nos encoraje a continuar vivendo para a glória do Teu nome. É a nossa súplica, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou